Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Nós temos desfrutado desse tempo de aprendizado, de conhecimento, tem sido uma bênção de Deus. Eu vou pedir os irmãos do lado direito aqui, vem para cá, irmãos, vocês estão com frio? Tá frio aí? Tá fria a igreja? Tá frio, Flavinha? Não, né? Pedi para vocês virem para cá, para eu ficar assim de frente para vocês. Muito bem-vindo, Cláudio Reman. Muito bom. Nós estamos fazendo a jornada da igreja primitiva para Jerusalém. E os irmãos sabem muito bem que Atos dos Apóstolos é conhecido também como quinto evangelho. O evangelho agora do Jesus invisível. Quem orquestra todo o passo da igreja é o Espírito Santo, Paráclitos. E a igreja vive um tempo em que ela começa a sair da região da Judéia. Eles já haviam recebido o Espírito Santo, já haviam presenciado fortemente o chamado. Agora a igreja começa a ser uma organização e um organismo e precisava avançar. Interessante, irmãos, quando a gente olha para a igreja primitiva, o seu início, a gente vê uma igreja totalmente aos olhos humanos, sem estrutura física, financeira, apoio de quem quer que seja para poder salvaguardá-la dos perigos, mas uma igreja que obedece à visão. É incrível o chamado da igreja, porque diante de tanta perseguição, de tanta exigência que a igreja sofria naquela época, ela não recua, ela não volta atrás ao chamado do desconhecido, porque eles então nunca tiveram uma oportunidade como aquela. Vocês imaginam se eles desistissem, se eles não quisessem assumir aquele compromisso? Nós não estaríamos aqui, o mundo ocidental não seria alcançado, as coisas terminariam ali no mundo oriental, na Judéia, Samaria, e ali na área da Palestina. Mas, ao contrário, a igreja, ela avança sem saber como fazer, enfrenta o desconhecido, mas há uma coisa aqui que a gente precisa entender. A igreja confiava no Espírito Santo. Amém, irmãos? A igreja confiava no Espírito Santo. É importante a gente dizer isso porque quando a gente olha a igreja nascendo, depois do Pentecostes, a gente vai ver que até o capítulo de número 5 é o quinto evangelho onde Pedro é usado pelo Espírito Santo. Onde Pedro é usado pelo Espírito Santo. Se você for ver Atos dos Apóstolos, até o capítulo 5 só dá Pedro, Pedrão. Até que chega o campeão da militância do reino de Deus, que é Saulo de Tarso. Saulo é um nome hebreu, é mais conhecido entre os judeus. Por isso que o pessoal fala assim, poxa, mas ele não era Saulo, depois ele passou para ser Paulo. Na verdade, ele tinha cidadania romana. Então, Saulo, só quem conhecia eram os judeus. Mas quando ele assumiu o ministério, que até então ele era desconhecido, Paulo não tinha uma fama muito boa, os irmãos sabem que ele era assassino, ele perseguia os cristãos, matavam, ele aprisionava, era um homem que fazia tudo isso em nome de Deus. Ele achava que lutar contra qualquer movimento que tentasse ocupar o judaísmo, o farisaísmo, era algo inimigo. Por isso que Paulo tinha cartas para perseguir os cristãos, porque o Sinédrio, uma organização maior que orquestrava toda a parte jurídica do culto, a parte oficiante do culto, eles tinham autoridade de onde? Eles tinham autoridade do governante romano, que Roma estava dominando a Judéia. Então eles tinham poder que vinha do governador, que estava ali por causa do imperador. Então
a gente percebe que Paulo fazia aquilo em nome de Deus. Mas, no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a gente vê que Paulo, ele passa, então, a conhecer o Evangelho de Jesus Cristo quando ele é interpelado no caminho, quando ele vai ao chão, fica cego, ele ouve uma voz, e só ele ouve, os que estavam acompanhando não ouvem nada, não vê nada, mas aquilo já era um trabalho interior, uma obra que ele tem um encontro com Deus, né? Ele tem um encontro com Deus, aquele encontro verdadeiro, que não estava mais na circunstância dos ritualismos, das relações, nas práticas do culto religioso, porque o pessoal era muito fissurado pela tradição, o pessoal era muito envolvido com as coisas de Moisés, da lei, e naquele momento aquilo tudo é resolvido dentro de Paulo. Ele tem um encontro com Deus e desse encontro ele passa a ser, então, de perseguidor para perseguido. E a gente começa a ver uma nova história. Do capítulo 9 em diante, a gente vê Saulo. Saulo, ele é introduzido por Barnabé para a obra e ele começa a ser orientado por Deus, mas a gente vê que quando ele faz a sua primeira viagem missionária, que os irmãos oram, que a igreja ora, né, que separa, vamos separar Barnabé, vamos separar Saulo e vamos separar João Marcos para a obra em Antioquia. Antioquia já havia sido evangelizada, então tinha um grupo já de crentes ali, já tinha pessoas que tinham envolvimento com o evangelho. E foi fácil para Paulo para poder se adaptar, porque o seu primeiro sermão foi em Antioquia. A gente vai ver isso. E ali ele começa a viver o evangelho na pregação do seu testemunho. Porque a sua pregação, ele fala a respeito da promessa de Deus para os judeus. A primeira coisa que Paulo faz é o seguinte: eles não vão pregar para o desconhecido, eles vão pregar para o desconhecido. Do conhecido para o desconhecido. É muito importante até que a gente saiba utilizar isso, né? A gente está falando de grupos pequenos, é interessante. Porque eles não vão pregar diretamente para o desconhecido. Eles foram para Antioquia e ali pregaram dentro da sinagoga. E eles respeitaram a mensagem de Deus, porque, embora falando do Jesus messiânico, do Jesus Messias, eles entram falando do chamado da nação de Israel. Ele fala que Deus escolheu Israel, que Israel foi nação santa para um propósito de Deus. Ele vem falando todo aquele discurso para chegar até onde? Em Jesus Cristo. Então, a forma dele poder ser aceito e a mensagem ser aceita é ele tocando no cerne daquilo que era verdadeiro mesmo para os judeus. Mas ele chegou ao ponto de poder revelar que todas aquelas coisas que foram apresentadas no passado, todas referendavam a Jesus. Então, ele tem sabedoria junto com Barnabé. Barnabé é um homem culto, né? Mas não era um homem de falar muito. Paulo, por sua vez, a gente percebe que na segunda viagem missionária, Barnabé já não está junto com ele. Na primeira viagem missionária, ele é auxiliar. Na segunda viagem missionária, ele encabeça essa obra junto com Silas. Então, a gente percebe que já são os atos dos apóstolos na vida do apóstolo Paulo, o Espírito Santo usando Paulo. A gente percebe como que as coisas vão se costurando para a realização da obra de Deus. E a gente vai estudar pelo menos até a segunda viagem missionária de Paulo. Vamos falar assim, né, superficialmente, mas a gente poder pegar alguma aplicação importante que eu vejo, algumas coisas que eu anotei da igreja primitiva, que nós não podemos largar, não podemos deixar, é essa forma de pontuar na história, de aparecer, a pregação, a dependência. A gente percebe, a primeira coisa que a igreja vai fazer, antes de qualquer coisa no campo missionário, a Bíblia diz que eles separaram um tempo para orar. Orar. Então a gente não pode substituir nunca, qualquer que seja a ferramenta para a nossa capacitação, o princípio básico: a igreja depende do Espírito Santo e é através da oração que nós vamos ter o discernimento para a obra, bem, irmãos? A igreja estava orando. E a gente vai perceber que isso não começa quando separou Paulo, não. A gente vai ver quando Pedro,
Porque do capítulo 2 até o capítulo 5, a cena são os atos dos apóstolos na direção de Pedro, pelo poder do Espírito Santo. E a gente vai ver perfeitamente que a igreja resolveu muitas coisas em oração. Tem um hino que diz, em fervente oração, em fervente oração. Eu vejo que o problema é que nós deixamos muito essa forma da igreja primitiva, de não substituir essa dependência, essa maneira como a igreja foi usada para resolver as coisas. A igreja primitiva tinha problema? Tinha problemas. Tinha desavenças entre os irmãos? Tinha desavenças. Teve problema com Paulo e Barnabé. E não foi uma coisa qualquer, porque a Bíblia fala lá que foi uma desavença forte. Quem lê sabe, e quem já leu sabe, que é por causa de João Marcos, porque João Marcos era sobrinho de Barnabé, e João Marcos, no meio do caminho, ele joga a toalha, ele não quer mais ser agente missionário, não quer ser auxiliar, não quer ser mais nada. Por quê? Vamos ver. Por quê? Por que as pessoas desistem? Por que as pessoas desistem, mas depois voltam? Por quê? São todos esses detalhes que nós vamos aprender passo a passo, na visão da igreja primitiva. Nós vamos ler aqui alguns textos para a gente entender quando começa isso tudo, e começa justamente com a prisão de Pedro. Pedro é preso porque pregava o evangelho. Atos fala a respeito disso, e a gente vê que, olha o que diz aí, Atos 12, 1. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Herodes é o governador da Judéia. Ele tem poder como rei. E governador é conhecido também como rei. Tá? Era colocado ali pelo imperador romano. E matou a espada quem? Tiago. Tiago era o líder da igreja primitiva em Jerusalém, irmãos. Tiago era um dos presidentes, junto com Pedro, da igreja. E Herodes era maluco, né? Ele mandou matar Tiago para poder acalmar. Mas, em vez de acalmar, o povo ficou mais envolvido com a obra de Deus. E vendo que isso agradara aos judeus, quando fala dos judeus aqui, está falando da classe judaizante, aqueles que eram praticantes da lei, da guarda da lei de Moisés. Então, continuou o que, irmãos? Mandando prender também quem? A Pedro. E eram os dias dos asmos, pães asmos. Bom, aí, nesse cenário, Pedro é preso. Pedro fica preso. A igreja não tem acesso a Pedro. Não tem acesso a Pedro. E esses são os versículos. Eu quero o versículo 19 e 23. Não, aí está Atos 19. Eu quero os versículos 19 a 23 de Atos 12. Isso. E quando Herodes o procurou e o não achou, aqui está falando já de Pedro. Pedro é preso, a igreja está orando, e Pedro é solto. O anjo entra, abre as celas carcerárias, Pedro sai. Quando Herodes vai procurar, não achou Pedro. Bom, e quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E, partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas estes, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. Bom, a corte, e Herodes apareceu e o povo exclamava, né? Voz de Deus, chamando Herodes de Deus. Voz de Deus, e não de homem. No mesmo instante, o que diz aí, irmãos? Feriu quem? O anjo do Senhor, porque... E comido de bicho, o que aconteceu? Então a gente não tem muitos detalhes a respeito disso, mas por causa da sua autopromoção, se sentir no lugar de Deus e diante de representantes de outros países, Herodes começou a se sentir como Deus. E naquele mesmo instante, a Bíblia diz que o anjo do Senhor, né, foi ali e tocou nele e tirou
dando-lhe a vida. E a Bíblia fala a respeito de como aconteceu o restante, que ele foi comido pelos bichos. Bom, eu quero dizer para os irmãos que essa obra, ela tem que ser feita na dependência de oração. Ela tem que ser feita no temor de Deus. O que a igreja muitas vezes tinha como resultado, hoje para nós é fracasso. Porque a gente sempre acha que o resultado é quando tudo vai bem, quando tudo deu certo, quando tudo está sendo, de certa forma, promovido. O resultado para a igreja, o mais importante, independente do que acontecesse, era que a palavra de Deus fosse pregada. Não o estado que pudesse ocorrer contra eles. Então, aquilo que nós olhamos e achamos que é um resultado bom, mas não sendo a direção de Deus, não era aquilo que eles viam como um resultado bom. Então, eles passaram a fazer a obra não aguardando o resultado. O resultado pertence a Deus. Amém, irmãos? Muitas vezes nós ficamos impressionados porque as coisas estão sendo impedidas, as coisas estão sendo, de certa forma, bloqueadas e retalhadas, e dificuldades, e muita gente quer desistir. Quantas pessoas querem desistir? Ah, não aguento mais, não suporto mais. Mas sabe por quê? Porque está colocando o coração num resultado humano. Enquanto a partir da igreja primitiva não aguardava o resultado pelos fatos das promoções, mas sim, o importante era que o evangelho estava sendo pregado. Nós vamos ver isso. Caso real, quando o apóstolo Paulo e o próprio Barnabé, eles entram na cidade de Antioquia e eles são bem recebidos, são aceitos e as coisas acontecem e tudo Deus estava fazendo maravilhas, mas quando eles saem, não era nada daquilo. Mas a Bíblia diz que no finalzinho assim, e eles saíram contentes, felizes. E eles foram enxotados da cidade. Eles foram expulsos da cidade de Antioquia. Dali eles vão para Listra. Mas eles foram expulsos. Porquanto eles não estavam colocando o coração na questão do resultado dentro de uma visão que pudesse ser uma autopromoção de sucesso. Para eles, o resultado era justamente saber que Deus estava fazendo a obra através da pregação, da oração. Porque, irmãos, até aí, até o ano 300, a igreja não é templo, como é aqui. A igreja é nas casas. Até o ano 300 não tem igreja física, estrutural. Tem igreja demográfica, tem igreja gente, tem igreja nas casas, tem igreja gente orando, grupo se reunindo. A igreja era formada nos lares. E assim o evangelho era pregado e saindo da alçada de Jerusalém, de Samaria e de toda a periferia, ali onde os judeus tinham poder. Mas vamos ver aqui mais um texto. Agora, Atos, capítulo de número 13. Acabou aí? Nós tem Atos 13, tem como colocar? Atos 13, depois a gente vai nesse aí. Atos 13. Atos 13 já é um cenário da primeira viagem missionária de Paulo. E essa primeira viagem missionária de Paulo, ele é enviado. Na Bíblia você nunca vai ver alguém se auto-enviando. Na Bíblia existe uma ordem hierárquica espiritual. Qualquer pessoa que queira fazer parte, isso aqui não é uma agremiação, isso aqui não é um clube, isso aqui não é que você paga um título e agora você presidente. Não, aqui é o poder do Espírito Santo. Amém, irmãos? Quem quer que queira fazer parte, quem quer que queira servir ao Senhor, tem que obedecer. Paulo, ele estava obedecendo a uma ordem e um grupo de homens usados por Deus que separaram, a gente vai ver, separaram Barnabé, Saulo, João Marcos para a obra evangelizadora. Então, a igreja começa a sair e não tinha recurso, eles não tinham dinheiro para a hospedagem, eles não tinham dinheiro para o Uber, eles não tinham dinheiro para táxi, passagem aérea. Olha que coisa, irmãos, mas a obra não foi impedida. Eu vou abrir aqui
um parêntese. Pare de colocar choradeira no Facebook, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. As pessoas estão olhando para você. Pare com isso. O teu Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que você tem pedido. Pare. Sabe por quê, irmãos? Deus está guiando a história da igreja. Vou dizer para vocês, a história da igreja não acabou, porque eu e você estamos aqui. Eu e você estamos aqui. Nós fazemos parte, sim, da igreja primitiva, desse tempo contemporâneo, dessa era. Nós fazemos parte da igreja do Senhor, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você faz parte disso. Irmãos, mudaram as pessoas, mudaram os cenários, mudaram a forma, mas os problemas são os mesmos. Os mesmos problemas que a igreja primitiva em Jerusalém enfrentou, a igreja do Nazareno em Olinda também enfrenta. Não mudou o problema, mudou as pessoas. Não tem Pedro, nem Tiago, nem Paulo, nem João Marcos, mas tem Wilson, tem Regina, tem Júlio, tem Silvia, tem Tânia. Mudaram-se as pessoas, mas a igreja está aqui, ó. Está aí, Wagner, está aí, Rafael, Lousada. Nós somos a igreja. A igreja é muito mais do que organização. A igreja é organismo, é ativa, é operante. A igreja, ela é usada para fazer a vontade do Espírito Santo. Então, por mais que você sofra, por mais que eu sofra, por mais que a gente tenha problema, por mais... Isso também aconteceu na igreja primitiva, Léo. E acontece conosco? Claro, nós somos a igreja, um organismo vivo. Então, a gente percebe que Paulo e Silas e Barnabé e João Marcos, eles avançam na obra. Então, olha, você, fechando agora o parênteses, você também vai avançar na obra com todos os problemas. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vai avançar. Irmãos, eu gosto que a igreja participe, né, para ler junto. Vamos fazer essa leitura juntos? Na igreja que estava em Antioquia, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Então, o que fizeram? Pondo sobre ele as mãos, e assim dali navegaram para Chipre, chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus às sinagogas dos judeus, e tinham também como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este, chamando assim Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim, procurando, todavia, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, andando a roda, buscava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado, e partindo de Paulo estavam filha. Mas João, alçando-se deles, eles
saindo de perto, chegaram a Antioquia da Pisídia. Depois da lição da lei, amém. Bom, olha o que Deus faz. Eles vão, em primeiro lugar, para o conhecido. Eles vão falar para aqueles que ficavam na sinagoga. E a partir daí, se vocês continuarem lendo, vocês vão ver a palavra que é ministrada por Paulo. E ele vem falando justamente aquilo que eu comentei para trazer essa matriz deles, né, que é a fé judaica, né, que começou desde o chamado de Abraão. Paulo vem falando sobre isso e até a aparição do Jesus messiânico. E interessante nisso tudo é que eles encontram um problema, né? Naquela ilha. E o procônsul, ele tinha um amigo, que o amigo era mágico, um encantador, um mentiroso, né? Um camarada que vivia de engano. E como o evangelho estava crescendo tanto, já em Antioquia já existiam muitos cristãos, e depois eu vou pedir para botar o texto, para vocês entenderem que, muito antes de Paulo chegar em Antioquia, a mensagem havia sido chegada em Antioquia por conta desses homens que já evangelizavam lá, como a gente leu. O próprio Barnabé era de lá. Barnabé era de lá, ele era de Chipre, ele era dali. E Barnabé era um homem zeloso, um homem cuidadoso, um homem que tinha um compromisso com a palavra, um homem que tinha o conhecimento da palavra. Então, a gente percebe que quando eles começaram a fazer a parte da evangelização, e o procônsul, ele ficou muito interessado. Olha como é que a gente percebe, irmãos. Olha, não podemos desistir. As coisas de Deus, elas enfrentam dificuldades e lutas, né? Aquele homem usado por Satanás começou a desacreditar o evangelho que Barnabé e Paulo estavam pregando, criando dúvidas no coração do procônsul. E aquilo ia atrapalhar, porque logo uma pessoa que era autoridade maior naquela ilha, logo aquilo que criaria um impedimento para todas as pessoas. E quando Paulo percebeu, olha, tive a autoridade de Paulo, que até ali ele não é Paulo, ele é Saulo. Ele só é conhecido pelos judeus. O Paulo é romano, o nome Paulo vem do latim. Então, Paulo só é conhecido ali pelos irmãos judeus. E ele vai, filho do diabo. Paulo repreendeu na cara. Espírito do engano. Bar Jesus. Aí, o que ele faz? Paulo ora para que aquele impedimento pudesse ser retirado da obra. Paulo não faz aquilo por concessão da sua imagem como pessoa, não. Ele faz aquilo em nome do evangelho. Ele faz aquilo para que aquele impedimento, porque seria um impedimento para o evangelho, não era nada pessoal, mas era contra a obra de Deus. A gente costuma cantar aqui, né? A respeito disso, quando tem alguma coisa impedindo, né, a obra de Deus. Essa obra é de Deus, ninguém pode parar. Tira a mão do meio, senão vai se machucar. Fica de lado, deixa eu passar. A jornada é muito grande, tenho almas para salvar. Gente, Paulo cantou esse hino. Em outras palavras, ele repreendeu e Paulo falou, olha, você vai ficar agora sem ver a luz do sol, a luz do dia. E a Bíblia diz que na mesma hora aquele homem, filho do Satanás, ficou cego. Olha se o negócio pega, hein? Se o negócio pega aí, a gente sai orando aí, mas é todo mundo cegueta. O negócio é sério. Está impedindo a obra de Deus, meu irmão? Então levanta a bora. Tem irmãos impedindo a obra de Deus, tem os próprios irmãos impedindo a obra de Deus, meu Deus do céu. O que vai acontecer? Então, Paulo, ele ora e a Bíblia fala que aconteceu imediatamente. Eu só gostaria de registrar aqui esses momentos importantes do início da igreja e a forma da viagem missionária nos mostra que a igreja, ela depende do Espírito Santo, é uma obra de Deus. E no início a gente vê que o evangelho é espalhado por causa da perseguição. Os irmãos eram perseguidos e eles tinham mais vontade de anunciar o evangelho. Quer dizer, a dor, o sofrimento, em vez de gerar queixume, reclamação, murmuração,
gerava satisfação, prazer e alegria. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Gerava determinação, vontade. E a gente vê aqui que a equipe, que é Barnabé, Saulo, João Marcos, eles partem para Antioquia da Síria e ali eles vão para Seleucia, Salamina, em Chipre. Ele vai para Pafos e começa aí, para Perge, da Panfilha, Antioquia, da Pisídia, Icônio, porque tinha 2 Antioquias, Chega a ser até 3 Antioquias, da Síria, da Pisídia e também em outra região. Da mesma Pisídia, existia 2 Antioquias. Então a gente vê aqui que eles vão, nessa primeira viagem, eles vão para Derbe, da Lacônia, para Listra, da Lacaônia, Icônio, e eles começam a fazer essa viagem, e não dá para mostrar aqui que o mapa eu retirei, porque ia tomar muito espaço aqui. Na primeira viagem, eles estão entre o ano 46 a 48. E o discurso deles é um discurso dentro da sinagoga, depois que eles vão para o desconhecido. Depois que eles vão para onde eles não são conhecidos. Não são conhecidos. Eles vão para os lugares e que ainda o evangelho não tinha sido ainda operado. E Paulo começa a, então, ser conhecido como evangelista. E eles enfrentam dificuldades. Por quê? Porque os irmãos, eles estavam querendo o evangelho, mas permanecerem ainda na lei de Moisés. Na lei de Moisés. E isso, até no início da igreja primitiva, tinha uma concessãozinha de Tiago, de Pedro e alguns irmãos que, quando estava com judeus, era judeu. Quando estava com gentil, era gentil. Mas sempre a classe predominante, por causa da vertente do evangelho ser judia, quando eles estavam com os judeus, eles desfaziam dos gentios dentro da classe eclesiástica. E Paulo acabou com isso. Paulo é realmente o evangelista dos gentios. Apesar de que Pedro também pregou antes de Paulo para os gentios. A gente pode ver aquela questão quando ele vai na casa de Cornélio. Cornélio, que era romano. Então, Pedro prega, mas para Pedro chegar até a casa de Cornélio, quem lembra aqui o que aconteceu? Se os pastores não falarem. Foi difícil, não foi? Não foi, pastores? Para Pedro chegar, na pastora Regina, na casa de Cornélio, o que aconteceu? Pedro teve que ser convencido por Deus em visão, em sonhos, e por causa de quê? Por causa da marca da lei de Moisés, do judaísmo, da tradição. O camarada era tarado por lei, fissurado por lei, gostava de lei. Mas só que a obra de Deus é uma obra que agora era pela fé e pela graça salvadora de Jesus. Então, o que eles encontram quando eles começam a pregar fora do campo da Judéia? Os irmãos que iam se convertendo também, aqueles judeus, queriam guardar a lei de Moisés. E aí, gente, a gente tem que ter muita paciência. Eu digo isso, a igreja tem que ter paciência com aqueles que são novos na fé. Porque muitas coisas são trazidas para dentro do evangelho. Tem muita tradição dentro do evangelho. Tem muita gente que guarda coisas que eram do passado e querem colocar dentro do evangelho. A gente tem que ter muito cuidado com isso, mas temos que ter paciência com esses novos crentes. A gente tem que cuidar desses crentes. Tem crente que mantém costumes ainda, de tradição, de continuar lendo horóscopo, gente que vai ver algumas mandingazinhas, tem gente que faz mandinga, bota a vassoura atrás da porta. Eu não sei muito dessas coisas, que eu nasci dentro do evangelho, mas existe muita coisa ainda que o cristão ainda não tirou, não é? É que a pessoa que vai embora logo da casa, bota lá a vassoura atrás da porta, pinguim na geladeira. Aí começa a ter, o cristão, mas cuidado, meu irmão, não passa por debaixo da escada, não. Gente, não tem nada a ver. O que tem a ver passar debaixo da escada? Vai te dar azar. Meu Deus do céu, onde existe isso, gente? Não existe isso, não. Mas tem muitos crentes que ainda trazem isso, muita tradição. É outra palavra que eu quero, como é crendice, mas é outra palavra que o pessoal usa muito no ditado popular.
Superstição. Isso, obrigado. Superstição. Olha, tem crente supersticioso, né? E o gato preto atravessou. Gente, né? Teve um dia desse aqui na igreja mesmo, né? A gente estava aqui e coisa e tal, aí falamos uma coisa assim muito chocante, muito assim, assim, que agride as emoções. E a irmã, Nossa Senhora! Mas é isso aí. Então, Paulo enfrentou muito isso, trazendo as coisas da lei para dentro do evangelho. E Paulo tratou, dizendo, olha, agora vocês não precisam mais levar seus filhos para fazer cirurgia, ritual cerimonial de fimose, né? A criança tinha que é o 8º dia de nascido. Em Cristo não precisa disso, vocês não precisam guardar isso, não precisam praticar isso. Aí a gente vai ver que isso é um problema sério. No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, os discípulos de Jesus, são os apóstolos, eles se reúnem para resolver essa questão, porque como é que a igreja ia crescer? Porque quem estava se convertendo, justamente a maior parte eram gentios. O que acontece? O evangelho estava sendo bem mais aceito por os gentios do que para os judeus. Aí a predominação de outras culturas dentro do evangelho fazia o quê? Crescia, né? Crescia. E eles começaram a entender que era necessário colocar as coisas nos seus devidos lugares, mas também respeitando espiritualmente, para que não trouxesse mais a prática, a observância da lei de Moisés para dentro do evangelho. Olha, tudo bem, né? Os gentios não podem fazer o que quiserem, mais ou menos assim. Vocês não podem fazer o que quiserem, mas também não são obrigados agora à guarda do sábado, vocês não são obrigados agora a práticas de leis cerimoniais do judaísmo, mas também não significava que os gentios tinham que viver de qualquer forma. No capítulo 15, eles entram, né, que é o concílio de Jerusalém, eles fazem o concílio, então vamos fazer o seguinte, olha, não pode viver de forma de adultério. Eles começam a falar, não pode comer carne sufocada, mas isso depois Paulo vai tratar lá em 1 Coríntios capítulo 10, mas de início foi necessário fazer isso, irmãos, porque a igreja, ela estava recebendo muita gente, e cada um com o seu costume. Já pensou? Eu boto o meu costume, o Wilson bota o dele, o outro bota o do outro, e dentro da igreja, cada um... A igreja tinha que ter uma organização. Não, calma aí, vamos lá, vamos organizar isso aqui para funcionar direitinho. Então, foi assim, eles procuraram, de maneira que a igreja pudesse viver na dependência do Espírito Santo, que Cristo, não mais o esforço humano, porque quando se colocava a lei, significava o quê? Que através do esforço humano que a pessoa alcançava alguma coisa, mesmo porque também a lei não veio para salvar. A lei não foi um remédio. A lei foi uma forma do povo se guiar. Mas, quando traziam a lei, o que acontecia automaticamente? Era desfeito a obra que Cristo havia realizado. Então, em Cristo, todas as coisas se cumpriram. Amém, irmãos? A Bíblia fala lá em Gálatas, olha, que o fim da lei é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Mas a lei, ela não sumiu, ela está presente com os seus aspectos moral, espiritual e também no aspecto do chamado. A gente também não pode chegar assim, a lei ela está presente no compromisso interno que nós temos com o Evangelho. Eu não posso viver de qualquer maneira, nem você viver de qualquer maneira. Nós temos que saber o que pode causar em nós sanções que venham trazer danos grandes. Então, a gente tem realmente, mas a lei, ela vem por uma ordem de amor, de consciência, de respeito. Amém, irmãos? Então, quando você vê o irmão, quando você vê um líder, quando você vê um gerenciamento, você tem que submeter através da lei do amor em Cristo. E assim você está cumprindo a lei de Cristo. Gálatas, não sei se a irmã pode colocar aí, Gálatas 6:2, fala a respeito disso, quando o apóstolo Paulo fala o seguinte, nós temos compromisso de cuidar daqueles que são fracos na fé. Tem gente que é fraca, tem gente que é difícil, tem gente que é chata, tem gente que meu irmão, é chá de lógina. Quem já tomou lógina aqui? É amargo, boldo.
Tem gente que é um boldo humano, né? Que é um purgante. Mas o que a Bíblia diz? Isso é a lei. O que diz aí, irmãos? Levai. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? E tem carga que é carga pesada. Carga pesada. Tem irmão que é pesado. Ou é um porre. É um porre, irmão. Dá aqui para nós. É um porre. É um porre. Mas você tem que levar no amor. Você tem que fazer isso no amor. Agora, como você vai fazer isso? Porque o Espírito Santo habita em você. Habita em você. Essa é a maneira que o Evangelho é transmitido, através do amor. Irmãos, então eles resolvem isso para que a igreja ficasse na fé e não na lei. E a partir daí, eles queriam organizar a igreja para que os gentios, olha só como é que deu trabalho, para que os gentios tivessem também uma doutrina. Essa era a doutrina, era uma doutrina. Olha, vocês não podem viver dessa forma. Eles chamam de fornicação, né? Tem um vocábulo, porneia, no grego, que ele alcança todo tipo de adultério, fornicação, entra tudo aí na lista de desejos sexuais. É do grego. Então, eles falam, vocês têm que tomar cuidado, vocês não podem viver assim, porque naquela época eles viviam muito, assim, excluindo esse lado do corpo em relação à vida espiritual. Como que se alguém pudesse estar servindo a Deus, mas no seu corpo pudesse usar o seu corpo de qualquer maneira. Então, a palavra dos apóstolos, nesse sentido, para os gentios, está corretíssima. Tem que ter uma ordem moral, porque a igreja, ela não é só espiritual, espiritualmente pura. A igreja é espiritualmente pura e moralmente pura, porque senão vira bagunça. Então, no capítulo 15, eles organizam isso. E o que acontece? A igreja ia crescendo mais no meio dos gentios do que no meio dos judeus. Aí, nesse segundo cenário, a gente fala domingo que vem, que quem encabeça isso é o 5º evangelho dos Atos dos Apóstolos na vida do apóstolo Paulo, através do Espírito Santo. Aí a gente não vê mais Barnabé, a gente vê Paulo. E daí em diante, a gente só vai ver Paulo. Paulo realmente, ele demonstra a importância do ensinamento da palavra de Deus, do crescimento, da edificação. E a gente aprende com Paulo, porque hoje, se a doutrina existe dentro da igreja, né, é por causa de Paulo. A gente tem algumas coisas ali de Tiago, de Pedro, mas muito sutilmente. Mas a doutrina, a ortodoxia, aquilo que a gente crê que põe em prática, vem toda de Paulo. E a gente volta domingo que vem de manhã, gente. Tá bom? Deus abençoe. Você pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus.